Irmãos, nesse momento então nós vamos estudar sobre esse tema: por que eu creio na Bíblia? O primeiro texto que eu queria ler com vocês é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16, traz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o outro texto, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um verso falou de inspirados, o outro movidos pelo Espírito Santo. A palavra inspirados, em grego theos pneutos, significa Deus soprou dentro. Esse é o sentido da palavra inspirado em grego. Deus soprou dentro. Agora, o que faz a Bíblia ser um livro sui generis, um livro sem igual? Eu poderia dizer muitas coisas para vocês. Eu poderia dizer assim: a Bíblia é um livro sem igual porque ela é o livro mais publicado, traduzido e talvez mais lido do mundo. Quando eu preparei essa palestra, eu fiz um cálculo. A Bíblia já tinha sido traduzida em 2.565 diferentes línguas e dialetos ao redor do mundo. E a tiragem da Bíblia, 6 bilhões de exemplares publicados. Alguns detalhes: 6 bilhões de exemplares publicados a partir de 1816 para cá que começaram a contar. Então não sei quantos exemplares da Bíblia foram vendidos antes. De 1816 para cá, 6 bilhões de exemplares. E aqui não estão contados as grandes cópias manuscritas que foram levadas em contrabando para a União Soviética na época da Guerra Fria, os que estão nos países muçulmanos, na cortina da janela 1040, etc. Qual é o segundo livro mais publicado do mundo? Alguém sabe? Não ouvi ainda? Não é o dicionário. Não, o segundo, depois da Bíblia. A Bíblia em primeiro lugar, e o segundo: o livro vermelho de Mao Tse Tung. Quando a China comunista colocou a nova educação, a reforma artística educacional na China comunista, na época de Mao Tse Tung, eles obrigaram que cada chinês deveria ter um exemplar do livro vermelho de Mao Tse Tung. E eles fizeram 600 milhões. Agora, vejam a diferença. Letra A Bíblia são 6 bilhões. O livro que vem em segundo lugar, 600 milhões. Segundo, a Bíblia nunca foi obrigada. Eu não conheço na história nenhum registro em que qualquer tipo de governo obrigou as pessoas a lerem a Bíblia. O livro Mao Tse Tung as pessoas tinham que ler por obrigação, senão poderiam ser acusadas de inimigos do Estado. Interessante, o que fez a Bíblia chegar a tal cômputo? Eu poderia dizer também que a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado no Ocidente, que ela é estimada por intelectuais de renome e tudo mais. Muita coisa eu poderia dizer sobre a Bíblia. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, não é desses pontos positivos que eu vou falar ao dizer que a Bíblia é um livro sem igual. O que eu vou destacar aqui, talvez para surpresa de alguns, são os defeitos que a Bíblia tem. As situações embaraçosas da Bíblia. Isso que me faz acreditar que esse livro é especial. Como eu fiz de manhã, vou fazer agora à tarde também. Vou começar com a citação de um escritor ateu, Bernard Shaw. George Bernard Shaw falou o seguinte: a Bíblia é um livro perigoso, é o mais perigoso da terra. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenha-o longe dos seus filhos. E com a primeira parte do que ele falou, eu concordo. A Bíblia é um livro perigoso. Sabe por que eu digo que a Bíblia é um livro perigoso? Ela muda as pessoas, ela transforma. Ela faz as pessoas deixarem de comer certos alimentos, ela faz as pessoas deixarem de trabalhar certos feriados, ela faz as pessoas mudarem de vida, de perspectiva, ela faz alguém mudar de conceito. Em outras palavras, você há de convir comigo numa coisa:
Se esse livro for falso, ele é o livro mais desgraçado do planeta Terra. Porque muita mentira foi feita em cima dele. Por outro lado, se ele for verdadeiro, é o livro mais importante de toda a Terra. Não tem como eu ficar neutro em relação à Bíblia. Ou eu aceito ou a condeno. Se ela for errada, covarde é aquele que não a denuncia. Se ela for verdadeira, perdido é aquele que não a obedece. E vejam bem, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu posso duvidar da história de Sócrates. Eu sou formado em filosofia, mas se eu descobrisse de repente aqui que Sócrates não morreu tomando cicuta, que aquilo tudo era uma lenda, minha vida não vai mudar nada. Pouca coisa mudará no campo da filosofia se descobrirmos que Sócrates não existiu, que Sócrates foi uma lenda, ou que Sócrates não morreu como o banquete do Fédon diz que Sócrates morreu. Por outro lado, se eu descobrir que Jesus não morreu como a Bíblia fala, tudo muda. Sócrates como lenda não muda a filosofia. Jesus como lenda muda toda a estrutura da teologia, de A a Z. Perceberam a diferença? Entenderam por que eu concordo que é um livro perigoso? Não dá para ficar neutro em relação a ele. Grande parte da cultura ocidental foi baseada na Bíblia. Agora, a primeira pergunta que alguns fazem para mim é o seguinte: Rodrigo, você leu aquela passagem de Pedro lá, que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana? Antes, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A pergunta é, por que Deus se comunicaria através de um livro? Não faz sentido isso. Quer um exemplo? Como é o seu nome aqui, por favor? Leda. A Leda está aqui em minha frente. Eu vou supor que a Leda está aqui e ela não viu que, sem querer, ela pegou alguma graxa, alguma coisa e passou o dedo assim e sujou a testa de graxa, né? Ela está aqui na minha frente, eu estou vendo que ela está com a testa suja. Aí o que eu faço? Eu pego um celular, ligo para um amigo meu que está lá em Israel, falo assim: olha, eu estou aqui no Brasil, em Brasília, e existe uma pessoa em minha frente aqui que está com uma mancha de graxa na testa. Você pode dar um jeito de comunicar com ela? Aí esse amigo de Israel liga para alguém que está nos Estados Unidos, do FBI, e fala assim: ó, tenta localizar com o GPS onde é que ele está, a gente vê quem está nessa situação. Aí alguém do FBI comunica com a inteligência aqui de Brasília, alguém da inteligência de Brasília descobre por computadores que é essa igreja, traduz o que foi dito do inglês para o português. Aí alguém que traduz, pega isso aqui, manda um e-mail, e alguém vai lá, imprime o e-mail, e traz e entrega para ela e fala assim: Leda, no e-mail de Rodrigo Silva diz que você está com a mancha na testa. A pergunta óbvia que eu faço é o seguinte: seria o caminho mais inteligente para eu falar com ela? Ela está na minha frente, bastaria dizer para ela: sua testa está suja, não precisa de eu mandar. Mas aparentemente foi esse absurdo que Deus cometeu. Porque se Deus pode falar diretamente comigo, nas igrejas ensinam isso. Quem que leu aqui o texto? Você não leu aqui que orar é abrir o coração a Deus como um amigo? Se Deus pode me ouvir diretamente, por que Ele mandou a mensagem dele ser escrita por pessoas que viveram há 2000 anos para trás, em línguas que não são a minha língua materna, numa outra cultura, num outro contexto, para isso ser traduzido, passado de pai para filho, para chegar até mim aqui? Por que Ele já não escreve no céu? Por que Ele não fala para mim diretamente: olha, Rodrigo, você não deve comer certos alimentos? Por que eu falei isso para Moisés, 3.400 anos atrás, para Moisés escrever num livro em hebraico, para alguém traduzir, para interpretar, para trazer aqui? Não parece meio sem sentido? Sim ou não? Por que Deus se comunica através de um livro? A pergunta é simples. A resposta é simples. Eu vou lançar a mão da teoria de um pedagogo, Vygotsky. Vygotsky dizia que o ser humano só se constitui como tal em seu meio social. O que Vygotsky descobriu? Vygotsky descobriu que nós nunca aprendemos nada sem a intermediação do outro. Tem até um conceito que Bandura vai falar, que é o conceito de modelagem, que a criança só tem contato com o mundo externo através dos pais, dos tios, dos adultos. Mesmo aquilo que você aparentemente aprendeu por autodidática, você precisou da intermediação do outro, que você leu o livro que alguém escreveu, observou um comentário de outro. Você só conhece a realidade passando pelo outro, é o que os pedagogos dizem. Traduzindo em linguagem mais simples para a gente entender. Suponhamos que
eu seja um ótimo arqueólogo. Mas se eu saio daqui com o meu carro e o carro funde o motor, não adianta nada eu ficar olhando com o meu conhecimento de arqueólogo ali, porque eu não vou saber o que fazer com o carro. Para saber o que fazer com o carro, eu vou precisar de um mecânico. O mecânico fala assim, ó, você tem que trocar essa peça aqui, tudo. Eu tenho o conhecimento do carro a respeito, por via do mecânico. Mas aquele mecânico, ele pode até entender muito de mecânica. Mas, quando ele está saindo, se ele começar a passar mal, ele vai precisar ir a um médico. Porque ele conhece de carro, ele não conhece o corpo humano. Aí o médico vai falar com ele assim, ó, você vai ter que tomar esse remédio tanto em tantas horas. Ele vai saber através do médico. Mas aquele médico, depois que o atende, recebe uma chamada que um ex-paciente está processando por alguma coisa lá. Esse médico vai precisar de um advogado. O advogado fala assim, você vai montar esse documento. Ou seja, mesmo que você for ótimo numa área, inteligente, você vai precisar de alguém de outra área. Nós nunca aprendemos nada sozinho. Agora, essa foi a leitura pedagógica, vou fazer a leitura teológica. Não seria uma maneira que o Criador colocou de nos manter um pouco mais humildes? Porque geralmente quem é bom numa área começa a ter a ideia que ele é superior, que ele é bom em tudo. Quem ganha em lateralidade perde em profundeza. É um conceito da física. Quanto mais largo, menos profundo. Você precisa do conhecimento do outro. Por isso Deus poderia falar diretamente conosco, mas ele repetiu os padrões humanos do conhecimento. Se eu tenho que ter um conhecimento por mim mesmo e outro via o meu irmão, assim é com a Bíblia. Há momentos em que Deus revela a verdade dele numa oração entre mim e ele. Mas eu também preciso do meu irmão me revelando alguma coisa. Então o profeta está para mim como aquele especialista da área que eu não domino. Assim como eu preciso do médico, do advogado, do mecânico, eu preciso do profeta. Entenderam? Então, o momento que Deus fala comigo direto em oração ao meu coração, e há momentos em que Ele fala comigo através do outro, para me lembrar que eu não sou uma ilha, que eu não estou sozinho. Por isso que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Entenderam isso? Imagine se tudo eu soubesse sozinho. Se eu não precisasse de ninguém. Seria um caos isso aí. Então a gente tem que superar aquela sensação antropocêntrica de achar que o universo seria Deus e eu. O universo sou eu, Deus, você, ela, ele, o cachorrinho que está lá fora. O universo é muito mais do que eu e Deus. E tem uma frase um pensamento que eu queria citar para vocês, de Cadedal, que é um teólogo espanhol. Ele dizia o seguinte: para chegar ao eterno é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir até Deus é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar a intimidade com o próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos de passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. É por esta razão psicológica que Deus me obriga a passar pelo profeta para conhecer a vontade dele. Para mostrar, Rodrigo, você não está sozinho. Por mais que isso te irrite, você precisa passar pelo outro. Por mais que você se ache autossuficiente, você precisa passar pelo outro. É o momento de eu me sentir humilde e deixar que o outro também me ajude. Agora, tudo bem, está certo. Deus usou um livro para se comunicar. Mas por que a Bíblia? Existem outros livros sagrados aí, você tem o Bhagavad Gita, você tem o Alcorão, você tem livros clássicos da humanidade. O que faz a Bíblia ser um livro que eu posso falar que ela contém a palavra de Deus, ou que ela não contém, ela é a palavra de Deus, e o Alcorão não? Bom, qual a peculiaridade da Bíblia? Tertuliano, que era um intelectual, já dizia: credo quia absurdum. Creio porque é um absurdo. Quando Tertuliano usa essa palavra absurdum em latim, ele não quer dizer ridículo. Absurdo quer dizer alguma coisa amazing, maravilhosa, increíble, acima de qualquer coisa que você pode imaginar. Isso que é o absurdum que ele usa. Paulo também falou da loucura da pregação. Paulo falou: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora, quantos exemplares da Bíblia já foram publicados desde 1816 para cá? 6 bilhões. Meus irmãos, deixe-me dizer a vocês que essa é uma cifra tão alta que o livro dos Records nem cita a Bíblia mais. Seria desonestidade com os outros livros. Tem uma notinha no livro dos Records, quando fala dos livros mais vendidos do mundo, a Bíblia já não é classificável mais. Entende? Porque ela está tão acima
que já é um padrão próprio. Eles sempre colocam do segundo lugar em diante. Não consideram mais. Agora, se a Bíblia fosse preparada para atingir esses 6 bilhões, não precisaria de fé. O problema é que ela não foi. Eu vou ilustrar o que eu quero dizer. Eu não preciso de fé para entender que o grandão vai dar uma surra no baixinho. Preciso? Mas se por alguma estranha razão o baixinho ali der uma surra no grandão, a minha mente vai dar um nó. Concordam comigo? Se o baixinho bater no grandão, a sua mente vai pirar. Por quê? Como é que ele conseguiu fazer isso? Pois foi justamente isso que aconteceu com a Bíblia. A Bíblia é o baixinho que deu uma surra no grandão. E aí eu desafio todos aqueles que têm uma mente pensante a responder por quê. Porque não foi um livro preparado para o sucesso. Se a produção de livros do mundo fosse comparada a uma corrida de cavalos, a Bíblia seria o azarão que nem sairia de lá da baia. É isso que é a Bíblia. Eu vou dar outro exemplo para ficar bem didático o que eu quero dizer. Quando um filme ganha o Oscar, teve esse livro, O Retorno, O Regresso, que é com o Leonardo DiCaprio, que ele luta com o urso. Ganhou o Oscar, aquele filme, ganhou? Ganhou, estou certo, né? É óbvio que aquele filme teria que ganhar o Oscar. Só aquela luta dele com a ursa, uau! Agora, aquele filme não foi preparado com uma câmerazinha dessas portáteis filmando no fundo de uma igreja. Ali eles gastaram milhões de dólares em produção, as melhores cenas, os melhores atores, o melhor script, o melhor trabalho técnico, o roteiro, tudo. Foram milhões, eles não pouparam dinheiro. Quando você vê um filme gastando milhões no seu preparo, e ele ganha o Oscar, é o óbvio, tinha que ganhar o Oscar. Agora, o que aconteceu com a Bíblia é que ela, na comparação que eu quero fazer, foi um filminho feito com um celular caseiro e que ganhou o Oscar. Entendem como? É muito estranho isso. Eu vou esmiuçar o que eu quero dizer. A Bíblia foi um livro que nasceu para fracassar. A Bíblia foi um livro que nasceu para ser abortado antes de ser concluído. A sua sobrevivência é espantosa. Olha, para vocês terem uma noção. Leonard Ravenhill, que é um pregador, ele disse: a Bíblia é um livro inteiramente absoluta ou obsoleta. E o problema é que um livro radical não era para ter sucesso nos nossos dias, principalmente nessa época de tanta tolerância com coisas diferentes. Não é isso? Hoje tem que aceitar tudo, está tudo certo, nada é errado, qualquer um. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu sei que aqui há pessoas da área do direito, da área da política e tudo. Eu não quero aqui falar assunto polêmico que não faz parte da minha palestra, mas eu quero pedir licença para dar um exemplo. Existem muitos movimentos, principalmente aqui em Brasília, que querem os direitos deles. São os homossexuais, são as prostitutas, são não sei o quê. Houve um movimento recentemente na Alemanha, vocês vão assustar com isso. Um grupo de políticos lá sancionou uma lei proibindo sexo com animais. Para que sancionar uma lei proibindo sexo com animal? Se você já achou isso absurdo, acho mais absurdo ainda que houve um protesto no centro de Berlim dos donos de animais que têm relação sexual com os animais. E sabem por que a lei foi sancionada? Não é por questão moral, é porque os ativistas dos direitos dos animais tinham medo que um sexo de um homem com um animal possa machucar o animal. Não é por questão moral, é para não machucar o animal. Esse foi o argumento. E aqueles que são ativistas deram os mesmos argumentos que muitos dão no Brasil. Vocês não podem dizer que isso é errado. O animal é meu, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu trato bem, eu cuido dele. Qual o problema de eu ter relação sexual com o meu animal? A vida é minha, privada, ninguém pode ter nada a ver com isso. O grande problema com muitos ativistas de alguns movimentos é que eu desafio ele me dar um argumento para o movimento dele que eu não possa atribuir para outros. Na natureza é normal esse tipo de relação. Sim, na natureza também o cachorro faz relação com a mãe, com a tia, Então o incesto também, vamos liberar por lei o casamento incestuoso. Vamos liberar por lei também o casamento de um genro com a sogra. Se eu tiro a moral bíblica, nada mais é proibido.
E numa época de tanta tolerância a tanta coisa, a Bíblia é um livro radical. Eu sou o caminho, diz Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ego eimi he rodos, carre aletheia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, kai redzoe. No grego está bem assim, o caminho, a verdade, a vida. Ele falou assim, olha, eu sou um dos muitos caminhos. Buda também é outro, mas Jesus é radical. E hoje um discurso radical é um tiro no pé. E a Bíblia ainda está atraindo você para cá. Não faz sentido isso. Outra questão que eu pego. A linguagem bíblica é paupérrima. Emily Elizabeth Dickinson, que era como se fosse uma Cora Coralina dos ingleses, ela falou que a Bíblia é um livro tão feio que ela preferia Shakespeare. E ela fala que a Bíblia é um livro escrito por homens desbotados. E eu sou obrigado a concordar com ela em que sentido? No mesmo que Santo Agostinho também concordou, quando ele falou que ele tinha vergonha da Bíblia no início, porque a Bíblia não tinha a linguagem clássica usada por Cícero. De fato, se eu pegar a linguagem da Bíblia e comparar com a linguagem, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade, a Bíblia não tem aquela elegância. Não sei se tem alguém da área de português, de línguas aqui, apesar de ter algumas passagens, algumas passagens bonitas na Bíblia, como por exemplo 1 Coríntios 13, o amor é o dom supremo, apesar de na Bíblia ter uma passagem linda como algumas passagens do Eclesiastes, a Bíblia é um livro com linguagem feia. A porca voltou ao seu vômito. Algumas imagens na Bíblia são tão sexualmente fortes que eu não poderia fazer um sermão usando-as aqui para menor de 18 anos. Tente descrever ao pé da letra, quando o Apocalipse fala da prostituta. Olá e as duas irmãs, as irmãs prostitutas, quando ele descreve as irmãs se excitando por membros de cavalos desenhados na parede. Faça um sermão, Oliebá, né? As duas irmãs. Ou mesmo a prostituta de Apocalipse 13, com o cálice cheio da imundície dos seus amantes. Alguém falaria assim, a Bíblia tem uma linguagem feia. E você fala, Rodrigo, você está querendo que eu ame esse livro? Vamos chegar lá. Como eu falei, o grego da Bíblia é um grego inferior ao grego clássico dos helenísticos. Tem contradições na Bíblia. Uma passagem falou que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. A outra diz que ele estava saindo. Estava entrando ou estava saindo? Uma passagem diz que ele curou 2 cegos, outra fala que era um só. Por que ninguém resolveu consertar essas contradições? Expressões ruins, num lado fala que Deus não se arrepende, no outro que Deus se arrependeu. Por que a Bíblia tem essas coisas assim, histórias bizarras de adultério, de mulher sendo esquartejada? E o pior, autores diversificados, nenhum editor. Eu já escrevi um livro com 2 autores mais, eu e mais 2, 3 ao todo. Graças ao bom Deus, nós fomos uma equipe que conseguimos nos entrosar bem. Tanto é que nós já somos autores, os livros da Casa Explicadora de Religião, não sei se alguém que estudou em escola adventista, os livros de religião. Nós já estamos escrevendo esses livros há anos, mas eu sei que nem todos os coautores se dão bem para escrever. E mesmo nós, para escrevermos os livros, são muitas reuniões. A linguagem de quem vai prevalecer, que eu tenho um estilo de escrever, o professor Adolfo tem outro, o professor Marcos de Benedicto, que é o autor da meditação desse ano, tem outro estilo mais jornalístico. Cada um tem uma argumentação, transformar aquilo num livro só. Agora imagine a Bíblia, 40 autores. Imagine se eu chegasse para um editor, para o dono de uma editora, e falasse assim, eu tenho uma proposta para o senhor. Qual a proposta? Eu quero escrever um livro. Um livro? Sim, tá bom. Qual o tema do livro que você quer propor para a nossa editora? Um livro? Sim. Sobre o que vai ter esse livro? Fala para mim. Esse livro vai falar muito sobre a história de Israel. Então um livro de história? Não necessariamente, porque ele também vai falar muito sobre saúde, alimentação, tipos de carnes que devemos comer, que não devemos comer. Então um livro de culinária ou nutrição? Também não, porque ele conta histórias de guerras. Então vai ser um livro militar, um livro bélico? Também não, porque ele conta de reis que caem. Então vai ser um livro político? Também não, porque ele vai trazer leis. Então vai ser um livro de direito? Também não, porque ele fala do logos da vida. Vai ser um livro de filosofia? Também não, porque... Pois é, vai ser um livro de quê? A Bíblia tem tudo. Já que vai ser um livro, uma miscelânea de coisas, quem vai escrever esse livro? Umas 40 pessoas. 40? Tá.
Vocês já se reuniram para fazer uma reunião de pauta? Não. Na verdade, a maioria dos autores nem vão conhecer uns aos outros. Um vai escrever um pedaço aqui, outro vai escrever um pedaço ali para alguém junto. Mas vai ter contradição. Pois assim foi a Bíblia. Prestaria um livro desse sentido? E com pessoas totalmente diferentes. Agora, será que a Bíblia seria um clássico? O que é um clássico? A gente fala assim, eu gosto muito dos clássicos, né? O Irmãos Karamazov, que eu mencionei, é um clássico. O Ensaio da Cegueira é outro clássico. Tem muitos clássicos aí. O Mark Twain, ele descreveu uma coisa que eu achava interessante. Foi que um clássico é um livro que todo mundo gostaria de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Aí você vê o pessoal citando assim na internet, lá assim, né? Bom é o amor, porque enche nossas vidas. Clarice Lispector. E a nunca escreveu aquilo, o pessoal começa a colocar lá, Carlos Drummond de Andrade, né? Disse Deus, assim diz, Deus é amor, Alejandro Bullion. Então, quer dizer, pega alguém famoso, pega uma frase e bota ali. Mas muitas pessoas que citam, às vezes, Freud, nunca leram Freud na sua primeira fonte, nunca leram Kinsey, nunca leram esses autores, mas são os clássicos. Como diz Mark Twain, todo mundo gostaria de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Agora, clássico é uma peça que está acima do comum, tanto é que a palavra clássicos significa aquele que é da elite dos cidadãos. Então, seria a Bíblia um clássico? Esse é que é o problema. O clássico não pode ter uma linguagem de proletariado. Um clássico tem que ter um apelo estético e uma mensagem significante. Deve ser escrito com elegância, até se for descrever a violência. Quando eu pego essa característica, olho a Bíblia, ela não foi escrita com elegância. Olha, não é politicamente correta. Paulo fala para a mulher ficar calada dentro da igreja. Parece machismo isso. E as genealogias? Quem aguenta ler as genealogias? Fulano gerou ciclano, gerou beltrano, e dá vontade de dormir naquilo ali. Na Dedan, exatamente. Você tem nome com Z, com Y, né? Eu até perguntei ao professor Adolfo, como é que faz do Reavivados por sua palavra, quando chegar naquela parte das genealogias? Ele falar o quê, né? No texto de hoje, já pensou Reavivados por sua palavra, né? Fulano gerou beltrano. Gerar. Pense nisso. Gente, eu não estou com desdém com a palavra de Deus, não estou falando a verdade, que quando eu olho o conteúdo dela, ela não tem, olha, tem que chamar a atenção dos intelectuais antes de chamar a atenção do povo. A Bíblia é o contrário, ela chama a atenção dos intelectuais, mas a maior parte que a segue são pessoas simples. Ela tem que ter uma história e um enredo cativante, não pode ser escrita de maneira gramaticalmente pobre. Irmãos, eu sou professor de grego, e quando eu pego o grego do Apocalipse de João, tem tanto erro de redação no Apocalipse de João, que se um aluno da FUVEST escrevesse com a gramática que João usou no Apocalipse, ele não seria aprovado. Como é o nome do exame também de qualificação do ensino médio? É o Enem. Se um aluno do ensino médio fizesse uma redação do Enem com o mesmo estilo que João escreveu no Apocalipse, o professor não daria nota alta para ele, não. A Bíblia é gramaticalmente pobre. Talvez eu estou assustando alguns aqui que pensavam assim, por ser palavra de Deus, que era tudo muito bonitinho, perfeito. Então, eu pergunto, com todos esses defeitos, a primeira pergunta que eu faço para os céticos é a seguinte: como é que esse livro sobreviveu? Porque não era para ninguém ter interesse nele. Por que a Bíblia não caiu no esquecimento? Uma música mal feita, sem métrica, sem rima, sem conteúdo, ninguém vai prestar atenção nessa música. Eu posso até inventar uma música aqui, cantar uma vez, mas você nunca vai ter interesse em gravar. Não marca. Pois a Bíblia marcou, mesmo tendo muitos defeitos. Se a música fosse uma partitura, você veria um monte de defeitos nela. Entenderam o ponto que eu estou querendo dizer para vocês? O Voltaire chegou a afirmar em 1776 que ele daria 100 anos para a Bíblia cair em total esquecimento. Isso foi dito por ele no Hotel Lausanne, na Suíça. Ele estava ali com Edward Gibbon, que era também um ateu. E menos de 50 anos depois, aquele hotel onde Voltaire falou que a Bíblia em 100 anos estaria acabada, se tornou um depósito de Bíblias. E Voltaire já morreu, e a Bíblia está aí até hoje no seu colo.
E Voltaire era um gênio tão grande que as pessoas, quando ele foi preso, falaram assim: não deixe Voltaire se autodefender no tribunal, senão nenhum promotor poderá contra-argumentá-lo. E mesmo Voltaire cometeu esse erro ao prever o que ia acontecer com a Bíblia. Então a Bíblia era um livro que tinha tudo para ser destruído, modificado, mas nunca preservado. Se eu quisesse preservar aquela música ruim, então eu entregaria para você, pelo menos, você dar uma trabalhada. Mas nunca para ela ficar como foi. E a Bíblia foi agora pior. Entenderam a primeira pergunta? Como é que um livro tão gramaticalmente pobre foi passado para frente? Segunda pergunta: por que um livro tão gramaticalmente pobre ameaçou tanta gente? Um dossiê preparado por advogados, ou pela Polícia Federal, ou por um juiz, contra pessoas envolvidas com Lava Jato, dá medo. Mas uma redação mal escrita do Enem, dá medo em alguém? Pois a Bíblia deu medo. Tanto é que deu medo que de todos os livros da humanidade, a Bíblia foi o que foi mais perseguido, mais destruído. Só para ter uma noção, Diocleciano, em 313 depois de Cristo, 303, ele mandou queimar centenas e centenas de milhares de Bíblias. E numa época em que uma folha de pergaminho ou de papiro custava mais ou menos uns 2 denários, entre 1 e 2 denários, 2 dias de trabalho braçal por uma folha em branco. Imagina o preço de um livro. Ele mandou queimar milhares. O próprio imperador de Roma, nenhum livro da história, assim, já houve casos na história em que uma biblioteca foi destruída, como a biblioteca de Alexandria, em 391, como a biblioteca de Constantinopla, em 1453, mas ali foi a biblioteca que foi destruída. Mas não existe na história registro de nenhum outro livro que aquele livro específico foi perseguido, e quem tivesse seria morto. Não tem isso, só a Bíblia. Por que um livro tão mal escrito ameaçou tanta gente? E não foi só Diocleciano, não. Mesmo depois, na época que o catolicismo assumiu a hegemonia da Europa, que não pensou, agora que a Igreja Católica, o cristianismo está no poder, a Bíblia vai ser enaltecida. Os próprios papas mandaram queimar cópias da Bíblia, não queriam que a Bíblia fosse lida. O Papa Inocêncio III, em 1199, proibiu a tradução da Bíblia para o latim, para o francês. Depois da morte dele, o Sínodo de Toulouse também falou: nós proibimos que os livros do Antigo e Novo Testamento, que os leigos possuam os livros do Antigo e Novo Testamento. Foi proibida por completo a Bíblia. Wycliffe foi condenado por heresia em 1383 porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E depois que ele foi morto, o seu corpo foi exumado e queimado em praça pública. Exumado é quando você abre o túmulo e tira os ossos, os restos mortais da pessoa, por qualquer razão. No caso pericial, para verificar se a pessoa foi assassinada, se ela morreu de uma doença. Nesse caso aqui, foi exumado para ser queimado de novo em praça pública. Olha, mesmo assim, 10.000 Bíblias foram queimadas de uma vez por ordem de Fernando II. Depois o Papa Clemente também condenou a leitura da Bíblia, assim foi. Agora, entenderam minhas duas perguntas aqui? Primeira, por que um livro tão fraco foi produzido? Lembra o menininho que bateu no grandão e atingiu 6 bilhões? Segunda pergunta, por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente que todo mundo queria destruí-lo? Agora a terceira pergunta, por que um livro tão fraco foi produzido? Por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente? Por que um livro tão fraco foi assim preservado? Sabe por que eu estou dizendo? Olha que interessante. Lembra que eu falei que os livros eram copiados à mão, então a cópia manuscrita de um livro, antes da invenção da imprensa, era caríssima, caríssima. E nenhum livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Só que hoje, quando eu faço um apanhado dos manuscritos gregos antigos existentes sobre os grandes livros da humanidade, eu me surpreendo com o que eu encontro. As guerras gaulesas ou gaulenses de Júlio César foram escritas mais ou menos no primeiro século a.C. Nós só temos hoje 10 cópias das guerras gaulesas. Nunca ninguém proibiu quem lesse as guerras gaulenses de Júlio César. Roma mandou que esse livro fosse copiado e distribuído. No interessante, quando pela arqueologia eu vou hoje buscar os manuscritos, eu só encontro 10 cópias. E com uma distância de 1000 anos entre o original e a cópia mais antiga. Quando eu vou pegar
a tetralogia de Platão, só existem 7 cópias que sobreviveram, em grego. Quando eu pego Tucídides, 8 cópias. Sófocles, 100 cópias. Aristóteles, a Ética Nicômaco de Aristóteles, um dos mais famosos livros. Inclusive, Aristóteles foi muito copiado pelos muçulmanos. A despeito disso, eu só tenho 5 cópias. O único livro da antiguidade que nós temos maior quantidade de cópias é a Ilíada de Homero. Da Ilíada de Homero restaram 643 cópias. Agora vamos à Bíblia. Só do Novo Testamento grego são mais de 5.600 cópias. Se eu juntar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, com as cópias que eu tenho em siríaco, latim, mais de 24.000 cópias sobreviveram da Bíblia. Vamos repetir as 3 perguntas que eu fiz? Por que um livro tão fraco foi produzido? Por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente, foi tão destruído? E por que um livro tão destruído foi tão preservado? Eu queria uma resposta intelectual que me respondesse isso aí. Você vê que é um livro extraordinário. E como se não bastasse, ela foi proibida em certos países comunistas, muçulmanos, foi alvo do mais acirrado ataque dos racionalistas, é motivo de deboche de muitos, e a Bíblia ainda está aí. Nenhum outro livro teve tantas profecias cumpridas. Nenhum outro livro tem tantas confirmações da arqueologia, da ciência, da filosofia, da pedagogia, da história. E nenhum outro livro inspirou tantos mártires. Aliás, pergunte por aí quem em sã consciência morreria por sua interpretação do Shakespeare. Qual especialista em literatura inglesa teria coragem de enfrentar a forca, ou a prisão, ou a morte por fogueira, por sua interpretação de Shakespeare? Qual jurista enfrentaria a morte por sua interpretação do Vade-Mecum? Mas as pessoas morrem por aquilo que elas entendem que a Bíblia está mandando. Então é um livro que atrai ódio ou devoção. Tem alguma coisa a mais nesse livro que eu não consigo entender. E se a Bíblia não houvesse sobrevivido? E se nós não estivéssemos hoje com a Bíblia em nossas mãos? Nós não teríamos a Inquisição. Mentira. A Inquisição só surgiu, para sua informação, porque a Bíblia foi proibida. A Inquisição justamente era uma maneira de proibir as pessoas que lessem a Bíblia. E a ciência moderna só surgiu porque Galileu Galilei, Copérnico, o próprio Leonardo da Vinci e outros mais, ao lerem a Bíblia, perceberam que havia uma outra explicação para a realidade diferente daquela do dogma da igreja. Isso que os inspirou a produzir o que a gente chama de ciência moderna. Se a Bíblia tivesse destruída, nós não teríamos a ciência moderna hoje. Você talvez não teria o seu iPhone aí do seu lado. Se a Bíblia tivesse destruída, nós não teríamos Madre Teresa de Calcutá. Se a Bíblia não tivesse sido destruída, nós talvez estaríamos até hoje escravizando os negros. Eu seria um escravo. Porque o próprio Abraham Lincoln, ao libertar os escravos americanos, disse: ora, se não fosse a Bíblia, eu jamais saberia realmente o que é certo e o que é errado. Se a Bíblia não tivesse sido escrita, a história de Dante Alighieri, Dostoiévski, C.S. Lewis, Shakespeare, Milton, Goethe, Ariano Suassuna e outros, seria bem diferente. Eles tinham que procurar outra fonte de inspiração. Não haveria a reforma protestante, nem as madres da ordem de Madre Teresa de Calcutá. Por que Madre Teresa de Calcutá abandonou a Albânia e foi dedicar aos pobres da Índia? Por causa da devoção à Bíblia. Seria um mundo melhor? Eu duvido. Mas alguém pode falar assim: tá, Rodrigo, mas essa pergunta é especulativa. Eu sei que ela é especulativa, mas a transformação de vidas não é. Eu faço um exercício com você. Primeiro, pegue no passado as histórias de pessoas que mudaram de vida. Por exemplo, George Lyttelton, barão racionalista, escritor e político inglês, que queria provar que a conversão de Paulo era uma novela, era uma farsa. Ele terminou escrevendo um tratado, Observações sobre a conversão de São Paulo e Observações sobre a ressurreição de Cristo, onde ele se converteu. Outro exemplo clássico, Lew Wallace. Na verdade, alguns biógrafos duvidam que Lew Wallace fosse de fato ateu. Alguns colocam que ele era ateu, outros falam que ele era apenas antipatizado à religião. Não vou entrar no mérito. O fato é que ele não tinha uma experiência religiosa muito viva, mas escrevia muito bem. E um dia ele encontrou-se no trem com Robert Ingersoll, que era também coronel, e ele falou: rapaz, você é tão inteligente, eu vou te dar uma dica, por que você não escreve um romance desmentindo o cristianismo?
Eu vou fazer isso. Mas para escrever um romance desmentindo o cristianismo, eu tenho que estudar primeiro a Bíblia e o cristianismo. Ele estudou. E que livro ele escreveu? Ben-Hur. Se converteu depois. E eu poderia dar várias outras histórias para vocês. Frank Morrison, Lee Strobel. O Lee Strobel, por exemplo, foi um cara interessante porque ele era jornalista investigativo do Chicago Tribune. Um cara inteligentíssimo e ateu. Ele tinha uma especialização em pegar furos de argumentação. Quando chegava numa cena do crime, a polícia gostava, era o único jornalista que a polícia deixava chegar, porque ele ajudava os peritos, falava, tem alguma coisa errada aqui. E ateu. Um dia Lee Strobel chegou em casa e a mulher dele sentou com ele na cama e falou assim, eu tenho uma notícia para te contar. Ele falou, o que foi? Eu resolvi virar crente. Eu e nossa filha nos batizamos na igreja. Ou vamos batizar, uma coisa assim. Ele ficou tão decepcionado com a notícia que a esposa deu, que ele falou que se ela dissesse que tinha um amante, doeria menos. Ele pensou em sair de casa. Isso é verdade. Ter uma mulher crente, ele fala no livro dele, é como se de repente você hoje tivesse um filho traficante. Ele ficou horrorizado. Você sabe que para algumas pessoas ateias, ter um membro da família que resolve se converter para uma igreja é o fim do mundo. Eu sei porque eu fui expulso de casa quando me tornei adventista. Eu fui expulso. Meus pais não aceitaram, eu tinha 12 para 13 anos de idade, agora imagine. Mas ele resolveu dar uma chance para a mulher dele. Ele falou assim, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar um orçamento que eu tenho no Chicago Tribune, vou pegar um avião e vou sair pelos Estados Unidos entrevistando cristãos conservadores. Eu vou pegar os melhores, para você não falar que eu peguei leigo. E vou arrebentar com eles e te provar que o cristianismo é uma farsa. Aí ele entrevistou nossa gente, agora fugiu os nomes aqui. William Lane Craig, Edwin Yamalti, Geisler, vários desses principais expoentes do cristianismo. E só perguntas que os ateus fazem. Por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que há tantas contradições? Como é que você, em sã consciência, pode acreditar que Jesus ressuscitou? Por que Deus mandou matar no Antigo Testamento? Essas perguntas que muitos de vocês têm. Depois que ele fez essa maratona, e cada um dando a resposta. Mas isso. Quando terminou o giro, ele chegou para a esposa e falou, então, eu vou para a igreja com você no próximo final de semana. Ele deixou o jornal e hoje é um pastor. E alguém falou com ele, Lee Strobel, já que você é tão inteligente, escreve tão bem, por que você não pega esse calhamaço de entrevistas e transforma num livro? Então ele fez o livro A Case for Christ, em defesa de Cristo, que eu recomendo vocês que leiam. Muito interessante. Eu estou dando apenas alguns em defesa de Cristo. Eu estou dando para vocês apenas alguns exemplos de pessoas que foram mudando de vida. E o último que eu mencionei de manhã para vocês, Anthony Flew, que também chegou à conclusão que Deus existe. Agora, quer fazer um exercício? É lógico que tem penitenciárias aqui em Brasília. Pegue um livro de José Saramago, O Ensaio da Cegueira, que é muito melhor escrito do que a Bíblia. Pegue um livro de José Saramago e leve à cadeia. E comece todos os dias a ler José Saramago para os presos. Como um projeto de educação, levar educação social, você pode até fazer muita coisa. Diz que a educação enobrece os homens, né? Enobrece os homens. Eu não vou ser contra isso, eu sou um acadêmico. Mas eu não coloco na educação todo esse poder que muitos governos dizem que ela tem. Porque eu conheço a história, e na época da Segunda Guerra Mundial, os que perseguiram os judeus eram pessoas diplomadas nas melhores universidades da Alemanha. Eram engenheiros, médicos, advogados. Esse tipo de gente que mandou matar 6 milhões de judeus, apoiando Hitler. Muitos que ostentavam o uniforme da SS tinham em casa um diploma de PhD. Muitos que construíram câmaras de gás eram engenheiros do mais alto calibre intelectual e profissional. Então a educação para mim não é tudo. Ela é parte do processo, mas não é tudo. E eu repito o exercício. Chegue apenas com a educação na cadeia. Quantos ali vão deixar o crime, as drogas, a violência, porque leram José Saramago? Agora leve a Bíblia para a mesma penitenciária. Quantos vão deixar o mundo do crime graças à Bíblia? Quantas pessoas os juízes não precisam mais condenar porque se converteram ao Deus que a Bíblia apresenta? Aí eu fico feliz da Bíblia ter todos aqueles defeitos que eu mencionei no início dessa palestra. Sabem por quê?
Porque se a Bíblia fosse preparada pelos melhores psicólogos, pelos melhores pedagogos, pelos melhores escritores, e hoje ela fizesse esse sucesso, o ateu podia dizer para mim, mas é claro, ela foi preparada para isso. Mas quando ela, com todos os defeitos, atinge os resultados que atinge, eu sou racionalmente obrigado a acreditar no seguinte: letra A, essa Bíblia foi escrita por seres humanos, mas ela não pode ser produto da mente humana, senão ela não alcançaria os resultados que alcançou. Letra B, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, para que todos possam entender, e o sotaque humano ele é passivo de erro, por isso que Deus fala com sotaque humano. Letra C, Deus podia escolher anjos para trazer a mensagem, mas ele preferiu contar com pessoas falhas como eu. E letra D, a Bíblia me mostra que Deus é humilde o bastante para descer no nosso nível, onde nós estamos. Eu só posso louvar a Deus e ter a certeza que mesmo escrita por seres humanos, a Bíblia foi escrita por homens, certo, mas o resultado dela não é de homens. Se fosse, José Saramago teria o mesmo efeito que a Bíblia teve. E eu termino a minha palestra aqui dizendo apenas uma ilustração para vocês. Dizem que uma vez um ateu queria debater com um cristão numa universidade sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, coisas assim. E o cristão falou assim: eu debato com você, mas com um requisito. Qual? Eu vou trazer para o auditório pelo menos umas 50 pessoas que foram transformadas pela pregação da palavra de Deus. Pessoas que eram traficantes, drogados, prostitutas, tudo que você pode imaginar. Pessoas que venceram na vida, transformadas pela mensagem da Bíblia. Agora você leva para o auditório pelo menos 10 pessoas que também foram transformadas para melhor pelo ateísmo que você prega. Se você não conseguir, não haverá debate. Não houve debate. Então eu gostaria que alguém mostrasse quantas pessoas tiveram a vida transformada, deixaram de ser drogados pela leitura de Deus um Delírio de Richard Dawkins. Os únicos transformados que eu encontro são pessoas que tinham um trauma com a religião e depois que lê aquele livro, agora se acham livres dos traumas religiosos. Ah, esse livro me libertou do que a igreja fala, agora eu estou mais livre para pensar o que eu quero. Bom, é até fácil viver como um ateu. Difícil é morrer como ateu. Que Deus abençoe você. Amém? Muito obrigado.